Olá, pessoal, eu vou apresentar um livro hoje para vocês que é uma verdadeira obra-prima da literatura. Eu reli esse livro ontem à tarde. Ele é um livro curto, ele é um livro que para você ler em uma tarde ou em uma manhã é mais do que suficiente. Esse livro se chama A Metamorfose de Franz Kafka. Franz Kafka é certamente o escritor tcheco mais importante de todos os tempos. Franz Kafka, ele era formado em Direito, mas evidentemente ele ficou conhecido no mundo inteiro como escritor. Ele tem obras fantásticas, eu creio que as duas maiores obras dele sejam A Metamorfose, que é isso que eu vou falar hoje para vocês, e O Processo, né? Franz Kafka foi um escritor que falou muito sobre violência psicológica, sobre violência social, sobre relações humanas, né? Então, esse livro ele é de 1915, mas evidentemente existem inúmeras outras reedições desse livro. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição bastante antiga, mas existem muitas reedições. Não é um livro difícil de achar, é um livro barato, e como disse para vocês, é um livro curto, um livro para você ler ou reler em uma manhã ou em uma tarde. Ele é um livro muito interessante, ele é um livro que ele te prende na atenção ali, você realmente não consegue parar de ler. Bom, esse livro aqui ele tem uma particularidade muito interessante. Normalmente, vocês sabem, principalmente quando você lê uma novela, um romance ou até um conto, existe um momento da história em que a gente chama de clímax, né? Clímax é quando acontece algo muito importante ou quando o mistério daquilo é revelado, tal. Nesse livro, A Metamorfose de Franz Kafka, não é assim. Ele começa com o clímax. Então, o começo do livro, ele diz exatamente assim, as primeiras linhas do livro, diz assim, ó, quando certa manhã, Gregor Samsa, de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Conforme você vai lendo o livro, pessoal, vocês vão vendo que não se fala em barata nesse livro aqui, como é muito comum de você ouvir pessoas falando, né? Então, ele fala num inseto monstruoso para que justamente cada leitor possa criar ali o inseto que achar mais monstruoso na sua própria vivência. Mas é muito interessante isso porque o livro parte desse clímax, né? Então, que ele sofreu uma metamorfose, também não sabemos como isso aconteceu, não sabemos por que isso aconteceu, mas o livro começa assim, ele sofre uma metamorfose e se transforma num inseto monstruoso. Esse livro, então, ele é contado na terceira pessoa, mas esse personagem que é metamorfoseado é o Gregor Samsa. Esse Gregor Samsa, ele era um caixeiro viajante, então lembre-se que nós estamos falando do começo do século XX, né, 1910, 1915. Então ele era um caixeiro viajante, um sujeito que ganhava bastante dinheiro, e ele era o arrimo de família, quer dizer, ele era o sujeito que sustentava a família. A sua irmã, a sua mãe e o seu pai não trabalhavam. Isso é muito importante, pessoal, quando vocês depois forem entender a análise mais crítica, mais filosófica dessa obra, né? Então, o Gregor Samsa, ele era o arrimo de família, ele era o único que trabalhava nessa casa. Ele tinha uma irmã que se chamava Greta Samsa. Essa Greta Samsa, ela é descrita como uma menina muito doce, uma menina muito meiga, e principalmente uma menina que não tinha nenhum preconceito. Ela gostaria muito de estudar violino, mas ainda não tinha dinheiro para pagar um conservatório musical para ela. E é interessante também a gente observar que quando o Gregor Samsa ele sofre a metamorfose e ele vira um inseto monstruoso, a Greta Samsa é obrigada a começar a trabalhar. Então lá diz que ela tem um emprego de vendedora. O senhor Samsa, que é o pai de Gregor Samsa, ele é descrito como um sujeito muito preconceituoso e ele pegou asco, ele pegou nojo do filho, ele tinha pavor do filho depois que esse filho se transformou em um inseto. E ele também não trabalhava porque ele tinha um problema de coluna. A mãe do Gregor Samsa, a senhora Samsa, ela também é descrita como uma mulher de difícil relação, mas ela tinha um enorme amor pelo filho, mas ela começou a sentir cada vez mais nojo do filho pelo fato
dele ter sofrido essa metamorfose, né? E um outro personagem também importante desse livro é o gerente do escritório aonde o Gregor Samsa trabalhava, que era um cara que chantageava o Gregor Samsa porque a família tinha uma dívida, né? Então, uma dívida com ele. Então, pessoal, eu não vou contar o final do livro, porque realmente é muito surpreendente esse livro, mas por que que esse livro é interessante? Esse livro aqui, ele não é um conto de ficção científica, ele é um livro filosófico. Ele fala basicamente de dois aspectos. De um primeiro aspecto, que é o aspecto das relações humanas, né? Então, enquanto o Gregor Samsa era o sujeito que sustentava a família, que injetava dinheiro naquela casa, ele era tratado de igual para igual, ele era bem tratado, né? A partir do momento que acontece alguma coisa, e essa alguma coisa, é isso que é muito interessante, o Franz Kafka, ele cria essa história da metamorfose simplesmente para entender o seguinte, houve uma mudança nesse homem, ele foi metamorfoseado, então houve uma mudança a partir da qual ele já não era mais o provedor, ele já não era mais o sujeito que injetava dinheiro naquela casa. E a partir daí, então, a percepção da família quanto a ele muda totalmente. Ele passou de provedor a um incômodo, porque a partir de agora, além dele não ganhar dinheiro, ele ainda precisava ser cuidado pelas pessoas da família. Então, essa é uma primeira interpretação desse livro e que aí isso aí rende uma discussão gigantesca, né? E uma segunda interpretação também muito importante é a respeito do preconceito. O preconceito que as pessoas estabelecem quanto ao novo, ao preconceito que as pessoas estabelecem quanto àquilo que é diferente do que você esperava. Então, esse livro aqui, todas as vezes que eu leio a Metamorfose, eu interpreto isso sob essa perspectiva do preconceito humano, da dificuldade que as pessoas têm de conviver com pessoas ou com situações que sejam diferentes dela própria, da situação que ela vive, da condição que ela ocupa. Então, esse é um livro que eu também considero um livro imperdível. É um livro imperdível. Para quem gosta de literatura, ele é imperdível. Então, vou falar de novo. Então, Franz Kafka, A Metamorfose. Você acha esse livro em qualquer livraria, não é um livro caro. E vou dizer mais uma vez, para quem não tem muita paciência para livros muito longos, ele é um livro extremamente rápido. Ele é um livro que em uma sentada, provavelmente em 3 ou 4 horas, você consegue ler esse livro de capa a capa. Um abraço.